Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto bem quente. Galera, aconteceu! Hoje nós iremos falar da Brasil Paralelo, a produtora de vídeos de conteúdo conservador de maior sucesso da atualidade e que está gerando bastante polêmica. Esse tema foi um dos mais pedidos tanto para o Historiador Analisa quanto para o meu próprio canal e eu não vou desapontar vocês. Mas antes da gente falar desse tema, vocês já sabem. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.200 inscritos. E não esquecer que aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo as minhas redes sociais com foco para o meu Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. A produtora de vídeos Brasil Paralelo vai ser fundada em 2016 pelos publicitários Lucas Ferrugem, Henrique Viana e Felipe Valerim. É o ano de 2016, um ano muito marcante para o Brasil e para o mundo pelos acontecimentos políticos e econômicos. No Brasil, principalmente, estamos assistindo o início da polarização política que vai virar regra no nosso cotidiano. São as consequências do Petrolão, o início da crise econômica brasileira, o processo de impeachment da Dilma Rousseff, Trump subindo ao poder lá nos Estados Unidos e uma nova conjuntura resultado de anos de movimento liberal e conservador da sociedade civil. Isso é muito importante de salientar porque a Brasil Paralelo vai ser um marco dentro desse movimento mais à direita e principalmente de cunho conservador. Eles têm a intenção de fazer um contraponto à dita, segundo eles, hegemonia progressista que dominava o Brasil, seja na imprensa, na sociedade em geral, nas universidades, enfim. Eles queriam, dessa forma, colocar um acesso a uma realidade paralela, um novo núcleo de opiniões, de cunho de direita, que colocassem opiniões que não estavam em voga e que estavam ali disputando a hegemonia com as ideias esquerdistas que vivíamos no Brasil, principalmente sob a era do PT, pelo menos pelo discurso deles. Isso fica muito claro porque quando eles vão fazer o seu primeiro evento público, o Congresso Brasil Paralelo, reunindo várias figuras políticas e intelectuais de direita, a ideia é justamente colocar esse papo de direita, esse papo liberal, esse papo conservador em uma grande união de pessoas, justamente para dar força e sustentar essa plataforma. E dá para citar de personalidade muita gente que vai ganhar cada vez mais fama e poder. Estamos falando de Jair Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Marcel von Hatten, Luiz Felipe Pondé, entre vários outros intelectuais e personalidades políticas que vão ficar muito famosos no nosso cotidiano, seja pelas notícias de jornal, pelos livros lançados ou por estarem presentes nas capas de poder. E esse contexto é muito importante da gente salientar porque é esse o objetivo maior da Brasil Paralelo. Colocar um discurso conservador e liberal em contraparte a essa dita hegemonia progressista. É o momento de colocar as ideias de liberalismo econômico, de defesa da moralidade e dos bons costumes que, segundo eles, sacramentaram o Ocidente e a civilização brasileira. A ideia de você combater a esquerda e tudo que ela representava em fatores econômicos e morais. Enfim, são várias ações, vários pensamentos que vão ter muita, inclusive, baliza nos escritos do Olavo de Carvalho, principalmente quando a gente pensar na ideia de marxismo cultural, a ideia de que o marxismo se tornou um lugar comum na sociedade brasileira, nos espaços intelectuais, e que estava na hora de alguém colocar uma nova opinião frente a esse marxismo. E o Brasil Paralelo vai lá fazer esse espaço. A ideia deles é produzir esse conteúdo, principalmente de cunho documental, quando não de opiniões políticas, para fazer uma grande formação de mentes brasileiras para colocar mais pessoas para esse lado das opiniões. É a ideia de que, já que a esquerda cooptou tantas pessoas por tanto tempo, estava na hora da direita fazer uma disputa cultural também. De colocar pessoas nas universidades, na imprensa e também nos órgãos de poder. E para fazer isso, eles vão fazer uma frente justamente nas ciências humanas. Eles vão pegar intelectuais da história, da filosofia, da antropologia, da sociologia, da ciência política, da economia, do jornalismo, enfim. Essa grande miríade de ciências justamente para fazer um grande contraponto que tivesse uma baliza intelectual. A Brasil Paralelo não é pouca coisa. Eles são milionários.
tem centenas de funcionários, um canal com quase 2 milhões de inscritos e quase 500 vídeos. Eles têm um site que garante, via assinaturas, grande parte da renda que eles fazem na produtora, junto também em outros financiamentos privados, ajuda de patrocínio e agora, mais recentemente, contratos para com o governo, principalmente com a TV Escola. Eles têm ainda toda uma força de formação cultural, com esses núcleos de formação, que tem vários inscritos e garantem para eles bastante proeminência intelectual. E a história é núcleo principal disso, afinal de contas, são os longas documentais que eles colocam em seu canal que garantem tanta força para eles. É algo bem produzido, bem editado, com tratamento de luz, de som, narração, edição muito boa. É realmente uma produção maravilhosa que deveria apresentar um conteúdo de igual valor. Mas é aqui que eu entro. Principalmente para citar alguns aspectos que eu acho que a história já que é um objeto tão utilizado por eles, é muito maltratada pelo Brasil Paralelo. O primeiro aspecto que eu já cito de cara é a ideia do nacionalismo e a conexão do Brasil com a Europa, em um sentido espiritual, cultural, moral. Essa ideia aparece logo no primeiro documentário, O Brasil, a Última Cruzada. Olha esse título, já remetendo o Brasil a essa ligação de cruzados, os ditos, segundo muitas visões conservadoras, defensores da fé, que acabavam com os infiéis e defendiam uma moralidade muito superior aos muçulmanos e a outras religiões que tinham costumes bárbaros ou que eram imorais. A ideia deles é que o Brasil teria, pela sua colonização, grande ligação com essa dita civilização ocidental, muito comum entre liberais conservadores com essa base que a Brasil Paralelo sustenta. É a ideia clássica que a nossa civilização encontra base em 3 pilares: a moral cristã, o direito romano e a filosofia grega. Como se fosse realmente simples assim apontar características para falar que define uma civilização, uma sociedade e ainda mais a ocidental, que engloba tantos países e tantas sociedades tão diferentes. Mas a ideia deles é falar que o Brasil, como eu disse, pela colonização, tem essa ligação de grande parte, principalmente com Portugal, que garantiu essa passagem da civilização ocidental para a gente e que tinha, por sua vez, uma defesa muito grande da monarquia, de certos ditames filosóficos, da moralidade cristã e tudo que a religião representava. A ideia de você fazer uma colonização visando uma construção de uma sociedade que garantisse essa civilização ocidental, que garantisse essa força moral. É a ideia realmente de uma ligação, que quem funda o Brasil são essas pessoas, os europeus, os portugueses, que vão chegar aqui com todo o seu conhecimento e vão explorar tudo o que eles puderem. Porque, afinal de contas, eles também estariam trazendo bastante progresso para essas terras. Ignora as contribuições indígenas, ignora a herança dos negros aqui, que vai virar um profundo legado para o Brasil. Não, o Brasil ele é fundado dessa ligação. É quase um destino, é quase um caminho. Essa ideia do Brasil ser a última cruzada, esse bastião contra esse tanto de coisas que seria errada, é bem colocado e muito errado. Afinal de contas, não existe esse sentido na história. A gente que acaba sustentando isso. E é bem importante de falar isso, porque isso se conecta bastante com a obra filosófica do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, que é sua obra conservadora, que diria que tem um caráter mais intelectual, coloca uma grande linha do tempo falando que a gente deveria cultuar os clássicos, que seriam, no caso, a filosofia grega e os valores romanos, por exemplo, e a gente deveria parar de se entregar para esses valores materialistas. A ideia desse Jardim das Aflições, remetendo a Epicuro, o filósofo grego, que seria um materialista, um cara que visava os prazeres, o Olavo coloca que a nossa sociedade se aproximou desse ideal e que deveria abandoná-lo. E, na verdade, mirar o caráter espiritual da sociedade. Esse caráter imanente, essa grande arte, grande filosofia, grandes valores, que por mais que a gente tivesse séculos de materialismo, eles continuariam ali, prontos para serem resgatados. E esse seria o papel dos intelectuais agora no Brasil, de resgatar esses valores para aplicarmos agora. É justamente essa a última cruzada brasileira. É justamente essa a última defesa da moral. O segundo aspecto que dá para se citar é a valorização constante de grandes personalidades, grandes acontecimentos, grandes mitos.
O Brasil Paralelo tenta pegar muito daquela historiografia que vai formular os grandes pensamentos nacionais que estarão presentes na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália. Esse caráter romântico que inclusive o Brasil vai tentar fazer durante o Império, principalmente pelo IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que no século XIX queria e dava bolsas para intelectuais fazerem isso para criar uma história do Brasil. Uma história edificante, que cumprisse esse caráter de conectar o Brasil com Portugal, que continuasse a colocar o Brasil como uma fundação desses homens bravos, valorosos, que criaram uma nação cheia de virtude. E, mais uma vez, ignora muito da formação da sociedade civil, ignora muito do papel das famosas classes periféricas e subalternas que não tinham tanta voz. É uma valorização de pessoas muito fácil e muito básica. Até quando eles citam alguns indígenas, no caso não citam nenhum, mas no caso de negros, como os líderes abolicionistas, eles fazem isso de maneira bastante rápida e focando apenas na valorização das personalidades. É uma história muito semelhante à metódica do século XIX, que valorizava essa história política, cercada de grandes acontecimentos e grandes pais fundadores, grandes líderes, e, como mais uma vez, conectando-se à ideia do Olavo de Carvalho de valorizar esses ideais imanentes, essas ideias que flutuam e que, através do nosso materialismo, principalmente nesse materialismo que é muito lembrado do histórico dialético do Marx, e eles acabam valorizando esse tipo de historiografia. Muita gente conservadora, inclusive, sustenta que o Brasil tem que valorizar seus heróis e criar grandes narrativas, mas pra gente que é historiador, a gente já viu esse discurso antes e sabe que nada mais é do que a sustentação de uma narrativa política. O terceiro é a grande parcialidade que eles vão ter. Como eles consideram que a historiografia e sempre os intelectuais brasileiros estão tomados pelo progressismo, pelo marxismo cultural, eles não têm vergonha em ser parciais. Na verdade, eles vão até tentar, e vão colocar isso nos seus documentários, ter uma postura partidária e independente. Não dá para falar que eles não, pelo menos, tentam passar essa imagem. A questão é que eles acabam sustentando essa parcialidade, mesmo que muitas vezes sutil, com essa mensagem de grandes narrativas, de grandes personalidades, mas acaba sendo muito claro para a gente que trabalha na área. Então a gente tem sim uma grande parcialidade de defesa de certos valores e certas personalidades e acontecimentos por parte da Brasil Paralelo. E isso é muito problemático. A gente sabe sim hoje em dia que nenhuma história é imparcial. E nós não devemos buscar isso. Mesmo a galera que é marxista, mesmo a galera que segue outras metodologias, ninguém é imparcial. Não existe isso em história. Não existe isso simplesmente de analisar o fato de maneira impessoal. Isso é uma discussão metodológica que foi superada, adivinhem, já no século XX, na transição do XIX para o XX. Quando eles estão fazendo essa parcialidade deles, a gente sabe que é um caráter combativo, dessa disputa de hegemonia contra a esquerda. E acaba que só fica feio. Porque como eles acreditam que a universidade, a historiografia só faz isso, e não faz, eles acabam fazendo um discurso parcial que fica muito forçado e simplista. Isso é muito claro quando eles fazem os vídeos deles, como o da Última Cruzada, como o Teatro das Tesouras, que fala sobre a questão da política da Nova República, como se fosse tudo farinha do mesmo saco, colocando o FHC como socialista e amigo do Lula, esquece particularidade, esquece de luta política, caráter dos partidos, é realmente todo mundo a mesma coisa e isso é uma imbecilidade. E, ao mesmo tempo, aparece também na questão do Brasil entre armas e livros, que está lá na questão que fala sobre a ditadura militar, e tem vários mitos ali, e eles continuam sustentando como que tinha sim ameaça comunista, que os militares apenas responderam um processo da população, enfim. Essa parcialidade deixa o trabalho deles bastante ruim e acaba desinformando muita população que não tem acesso às outras fontes ou outras opiniões. E pior, acaba colocando que aquela é a opinião certa porque a outra opinião é de esquerda. Isso é muito problemático. O vídeo já está ficando muito longo e eu acredito que esses aspectos que eu já levantei, que são pouquinhos, já conseguem derrubar bastante a narrativa da Brasil Paralelo. Isso sem precisar entrar nos fatos que eles levantam nos vídeos, que também daria outros vídeos e que, se vocês quiserem, eu posso fazer analisando alguns documentários e dando a minha opinião. Afinal de contas, eu sou mestre em História Política e minha especialidade está sendo História da Nova República, principalmente dos anos 90. Então, se vocês querem que eu fale sobre isso, principalmente sobre os documentários da Última Cruzada, do Entre Armas e Livros, que é o sobre a ditadura, e o do Teatro das Tesouras, que é sobre a Nova República, coloquem nos comentários e eu posso fazer sim, se vocês quiserem. Tal qual um sobre o marxismo cultural.
Mas a ideia, gente, é que existe sim uma percepção por grande parte dos liberais conservadores de que nós temos uma hegemonia progressista na intelectualidade, na universidade, na imprensa, enfim. E querendo ou não, durante a época do PT, a gente tem sim um grande aceno nessa direção. Ele vai se tornar hegemônico? Depende de onde você olha. Ele vai se tornar hegemônico nas humanas em grande parte. E nem necessariamente falando do marxismo, do materialismo histórico dialético, mas sim de várias outras metodologias de cunho mais progressista. Isso sim se torna uma hegemonia, até porque se busca uma educação dita crítica por vários grupos mais à esquerda que estão nesses locais, que estão nesses blocos, melhor dizendo, e usando um termo do Pierre Bourdieu, que analisava a intelectualidade. Mas o ponto é que estamos nesse momento numa disputa de hegemonia. Liberais conservadores cheios de percepções e desinformações de um lado, e já temos também hegemonias de grupos à esquerda, de movimentos sociais à esquerda, de professores e intelectuais de imprensa mais à esquerda, e temos sim esse embate. A questão é que a gente fica difícil de falar de fato onde vai ter essa dominância, porque se a gente argumentar e olhar dados e coisas do tipo, a gente tem espaço e locais de fala para os dois lugares. Durante a época do PT, o estado de São Paulo não deixou de ser conservador. Embora existisse também mídias progressistas, como o Diário do Centro do Mundo, a própria Carta Capital, entre vários outros jornalistas e intelectuais que eram à esquerda. Assim como agora a gente ainda tem alguns espaços progressistas que estão agora nessa hegemonia que a gente poderia falar de liberal conservadora. Virou uma disputa de hegemonias, uma briga de clãs, uma briga que está bem dentro desse contexto de polarização que a gente vive. A gente não pode achar que opiniões como a do Weintraub, o ex-ministro da Educação, estão corretas. Quando ele fala que as humanas são tomadas pelo marxismo, que na universidade pública só se usa droga, que é um espaço errado e que a gente deveria acabar com aquilo. Não funciona assim. Embora a gente tenha sim críticas a se fazer. Não é um espaço maravilhoso como a gente pensa dentro das universidades e são várias questões a serem debatidas. E também o movimento à esquerda não é um movimento santo, e eu não vou fazer essa defesa aqui, por mais que eu não goste do Brasil Paralelo e não me afeiçoe aos conservadores. Então a gente tem sim que ter esse debate e entender que eles não são exatamente vilões. Eles são um grupo que age por suas virtudes, com suas morais, com as suas ideias, estão disputando a hegemonia e muitas vezes desinforma e coloca muita informação parcial e errada. Assim como a gente também tem setores da esquerda, da imprensa, da intelectualidade e dos dois lados. Esse é o ponto. Só que a gente não pode passar pano com essas informações para o Brasil Paralelo, que pelo menos quando eles usam história e várias outras ciências humanas, eles fazem um grande desserviço, principalmente para o cidadão comum. E a gente não pode deixar isso em branco. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Ele é bastante polêmico, vai gerar muito pano para manga. Vão me crucificar me chamando após de isentão, mas eu não sou. Eu não aprovo o Brasil Paralelo. Acho que eles fazem um uso terrível da história e eu acho muito problemático que o governo federal gaste dinheiro público contratando esse tipo de serviço para passar na TV Escola como se fosse verdade. Deixem aí suas sugestões de vídeos, se inscrevam no canal e se quiserem que eu fale inclusive mais sobre o Brasil Paralelo, mandem bala, tô aqui para isso. E agora, galera, vejo vocês na segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!